Tema: os sentimentos. Subtema: a emulação. Esta matéria será dividida em duas partes. Caro leitor, se analisarmos bem, veremos que, nos dias atuais, muitos homens, inclusive os servos e servas de Deus, têm se deixado levar pelo mundanismo, esquecendo-se de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. KJ. Há muitos, mesmo sabendo disso, envolvem-se em diversas atividades que a palavra de Deus condena, uma das quais é a competição. Não me refiro apenas a jogos esportivos, mas a muitas outras formas de competição. Hoje, nas igrejas, existem pessoas que competem para ver quem prega mais, quem canta melhor, quem se veste de forma mais atraente, etc. Assim como os incrédulos disputam posses, os servos e servas de Deus também estão caindo nesse pecado. O foco aqui é ilustrar a competição no âmbito do esporte e das apostas, pois algumas congregações têm achado normal praticar esses eventos. Inclusive, há igrejas que permitem a prática do futebol ou outras competições. Meus amados, o Senhor abomina a competição. Essa inclinação é da carne, e não do Espírito Santo. Lúcifer, antes de rebelar-se contra o Todo-Poderoso, manifestou primeiro essa emoção ou sentimento em seu coração. Satanás foi movido pela emulação em sua tentativa de se elevar ao trono de Deus. Um dos melhores dicionários em português é o Dicionário Aurélio, amplamente reconhecido no Brasil. Outro dicionário de grande prestígio é o Dicionário Ruais, conhecido por sua abrangência e riqueza de informações etimológicas. Ambos são excelentes opções para consulta em língua portuguesa. Ao pesquisar sobre emulação nesses dicionários, constatei que a palavra existe em ambos, sendo definida como competição ou imitação com o intuito de igualar ou superar alguém. É isso que podemos ver no caso de Lúcifer. No contexto bíblico, a queda de Satanás é frequentemente interpretada como resultado de seu orgulho e desejo de se igualar a Deus, o que pode ser considerado uma forma de emulação. Em Isaías 14:12-14, o profeta descreve a ambição de Satanás, na figura do rei de Babilônia, que simboliza a rebelião de Lúcifer, onde ele declara que subirá aos céus e se exaltará acima das estrelas de Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de alcançar uma posição que não lhe pertencia, intentando igualar-se a Deus, caracteriza uma emulação baseada em orgulho e ambição egoísta. Esse sentimento de emulação levou à sua queda, pois ele quis competir com o Criador, tentando tomar para si uma glória que pertencia unicamente a Deus. Assim, a emulação, no caso de Satanás, foi uma forma de rivalidade espiritual que resultou em rebelião e condenação. O profeta Ezequiel descreve isso em termos claros. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso, eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Ezequiel 28:15-17, KJA. Depois de ter sentido ou ter sido movido por esse sentimento, ele criou meios para executar seu plano, comercializando posições entre os anjos. Ver Ezequiel 28:16, oferecendo propostas de promoção aos anjos que se unissem a ele em seu plano contra o Criador, plano que originou a queda de 1/3 dos anjos. Tudo por causa do sentimento competitivo, querer igualar-se ao Criador. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14, KJA. Se analisarmos bem, veremos que este pecado, biblicamente nomeado como emulações, é um sentimento que pode se manifestar de várias formas, desdobrando-se em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Em relação aos pensamentos, uma pessoa pode desejar secretamente o sucesso de outra, nutrindo sentimentos de inveja ou ciúmes, o que está em desacordo com os ensinamentos bíblicos sobre amor ao próximo. No plano emocional, a emulação pode se traduzir em sentimentos de insatisfação ou descontentamento com a própria vida, levando à comparação constante com os outros e à frustração. Em termos de palavras, alguém pode falar mal de outra pessoa, tentando diminuir seu valor ou conquistas, revelando uma intenção de emulação. No entanto, a emulação pode não se manifestar em ações concretas. Por exemplo, alguém pode sentir ciúmes da prosperidade alheia sem nunca agir de forma hostil.
A ausência de ação não isenta a realidade de haver nele este sentimento. Em todas essas dimensões, a emulação, mesmo que não se traduza em ações diretas, permanece como um pecado diante das Escrituras Sagradas, pois revela um coração que não se alegra com as bênçãos dos outros, desvirtuando o amor e a união que devem prevalecer entre os irmãos. Assim, é crucial que os fiéis reflitam sobre suas intenções e busquem cultivar um espírito de contentamento e celebração das vitórias alheias, em vez de permitir que a emulação governe seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações. Um dos registros na Escritura Sagrada sobre o mesmo é encontrado nos Evangelhos, onde os discípulos de Cristo discutem sobre quem seria o maior, o que pode ser visto como um exemplo de emulação. Nesse contexto, a emulação refere-se à rivalidade e ao desejo de se destacar ou ser reconhecido como superior aos outros. Esse episódio é mencionado em vários evangelhos, como em Lucas 22 e 24 a 26, onde os discípulos debatem entre si sobre quem deveria ocupar as posições de maior honra. A emulação se manifesta na competição e no desejo de status entre os discípulos, refletindo uma ambição egoísta em vez de um espírito de unidade e serviço. Porém, o Senhor Jesus, ao perceber essa discussão, responde mostrando que a verdadeira grandeza no seu reino é encontrada no serviço aos outros, não na busca de poder ou status. Ele ensina que o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa, como o que serve. Lucas 22 e 26. Isso reforça a ideia de que a verdadeira liderança e valor no reino de Deus estão associados ao serviço e à humildade, e não à ambição egoísta ou emulação. Nesse episódio em que os discípulos discutem sobre quem é o maior, o Senhor Jesus se opõe claramente ao espírito competitivo que se manifestava entre eles. Ao ensinar que a verdadeira grandeza se encontra no serviço aos outros, ele contrasta a ambição egoísta e a rivalidade com os princípios do seu reino, que valoriza a humildade e o amor ao próximo. Essa resposta de Jesus demonstra que a busca por status e reconhecimento não é compatível com os valores do reino de Deus. Ele enfatiza que, em vez de competir com o próximo por poder, honra ou mérito, os discípulos devem servir uns aos outros, promovendo assim a unidade e o amor em vez da divisão e da emulação. Se analisarmos, a emulação está vinculada ao pecado de porfias, que se refere a discussões, brigas etc. Este pecado de competição não se originou na terra, teve sua origem na eternidade. Mesmo quando Lúcifer caiu, ele também fez com que Eva pecasse contra Deus, induzindo-a a cometer o mesmo pecado que ele cometeu, de igualar-se a Deus. Ver Gênesis 3:5. Vemos também que Caim foi movido pelo sentimento de inveja, que o fez sentir-se inferior ao seu irmão Abel, porque achou que o Senhor só recebeu de bom grado a oferta de Abel porque ele era melhor do que ele, levando-o a matar seu irmão. No contexto do esporte, seja para entretenimento ou para certo mérito, a competição é intrinsecamente voltada para o benefício próprio. Cada equipe ou jogador busca vencer, e essa busca é um aspecto fundamental da natureza das competições. Acima, mencionamos o caso de Lúcifer, que tentava igualar-se ao Criador, e os discípulos que desejavam superar os demais. A natureza competitiva visa a ambição egoísta. Duas pessoas que estão competindo têm como objetivo final superar uma outra. O Espírito de Cristo não opera dessa maneira. Isso é próprio da natureza caída do ser humano. O Espírito de Deus ensina o amor altruísta, a união no pensamento e nas ações. A Escritura Sagrada afirma: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Atos 2:42, 44, 4. 32, KJ. A ambição de ganhar pode, sim, levar um foco individualista, onde cada um busca alcançar seus próprios objetivos, independentemente do que o outro esteja fazendo. Isso não implica necessariamente em desunião ou brigas, mas reflete a natureza competitiva do esporte, onde o objetivo final é a vitória de um e a derrota de outro. Esse tipo de atitude não pode ter parte com a natureza do Espírito Santo. Vimos acima como é a verdadeira essência da natureza do Espírito Santo. Numa outra versão das Escrituras Sagradas, está escrito: a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Gálatas 5:20, NTLH. A ambição egoísta,
mencionada na escritura acima, refere-se a um desejo intenso de alcançar algo, geralmente mérito, prazer, superioridade, poder, status, riqueza, entre outros, apenas para benefício próprio, sem levar em conta o bem-estar dos outros. Assim, a competição, no âmbito geral como no desporto, pode ser vista como um campo onde a ambição egoísta ou pessoal é predominante, e isso é uma característica natural das disputas. Essa perspectiva é válida e faz parte da dinâmica das competições. No desporto, a competição entre equipes e atletas é uma manifestação clara de ambição egoísta. Cada grupo busca a vitória, concentrando-se em seus próprios objetivos e interesses, o que é fundamental para o espírito competitivo. No entanto, não é isso que o Senhor Jesus ensina. Vimos acima onde surgiu esse tipo de pensamento, palavra, sentimento ou ação, e vimos o que o Senhor Jesus fez ao notar isso no meio dos seus discípulos. É mais do que um sentimento, é uma inclinação da carne. O que são porfias e emulações segundo a Escritura Sagrada? As porfias, que do grego bíblico ereis, descreve situações de contendas e conflitos verbais. Sinônimos incluem discussões, brigas, disputas e debates acalorados. São atos exteriores, e uma das formas que ela é originada é por meio da competição que gera coisas acima descritas. Por outra, emulações do grego bíblico zelotipiai, refere-se a sentimentos de competição, ciúmes, rivalidades e inveja, onde há um desejo ardente e egoísta de competitividade. Em certas competições, têm acontecido casos de porfias, sendo que ninguém entra numa competição para sair a perder, as pessoas disputam até o fim de modo a sair a vencer, envolvendo brigas, discussão, contendas, disputas, rivalidade, ofensas e às vezes até mesmo mortes. Esse pecado é muito comum nos casos de emulações ou melhor competição, porque a emulação é o sentimento que incute o ser humano a disputar com o outrem. Esse sentimento gera atos de porfias. No estudo feito, segundo a versão original que as cartas paulinas foram escritas, que é o grego bíblico, a palavra emulações zelotipiai, está relacionada a sentimentos como visto acima, onde há um desejo ardente e egoísta, o que leva a comportamentos competitivos. Saiba que dentro e fora do desporto também há esses casos e Deus é contra essas práticas. Os que se vestem de trajes de desporto, não me refiro em casos de escolaridade, embora todo o sistema desportivo seja satânico, desde o futebol até a mais simples modalidade, mas os crentes em Cristo não devem vestir tais trajes como traje casório, pois Deus não se agrada desses trajes nem tampouco de modalidades desportivas. Se analisarmos sobre o mesmo emulações, o termo inveja escrito em 1 Coríntios capítulo 3, sem falar da contenda e dissensões, na versão original grega inveja é zelos. Esse termo é similar ao conceito de emulações, zelotipiai, que aparece em Gálatas 5:20, ambos relacionados com inveja, ciúmes e rivalidades. São Paulo, quando repreende a igreja de Corinto, ele os tratou de carnais e que andavam conforme os homens do mundo, por conta do sentimento que os movia à discussão por meio de palavras. A Escritura Sagrada diz: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, porventura, não sois carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um." 1 Coríntios 3:1-5. ARC fazendo uma análise na gramática. O que são porfias e emulações? Gramaticalmente falando, emulação é um sentimento que leva a igualar ou a superar alguém, rivalizar, disputar a preferência. Fonte: jangadabrasil.com.br. Por outro lado, porfia é discussão, briga, insistência. Fonte: Respostas Bíblicas. Significado de emulação e porfias: jurídico, atitude que faz com que alguém, munido de um sentimento de rivalidade ou por competição, recorra à ação da justiça, buscando reivindicar um direito que não existe. Emula vem do verbo emular, o mesmo que compete, iguala, porfia, rivaliza, simula, imita. Fonte: Dicionário de Português. Porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar a discussão, não dando o braço a torcer.
A discussão se torna feia e as pessoas dizem coisas que não deviam. Em outros contextos, porfia significa perseverança, lutar para atingir um objetivo. Fonte: respostas bíblicas. Ação de brigar por algo que é alvo de desejo de outra pessoa. Competição. Fonte: Google. Todo tipo de ato que visa competitividade ou competição não se restringe apenas ao desporto, que, por definição, é atividade física competitiva. Desporto, português europeu, ou esporte, português brasileiro, é toda forma de praticar atividade física de maneira metódica, com objetivos competitivos, que, por meio de participação casual ou organizada, busca usar, manter ou melhorar as habilidades físicas, proporcionando diversão aos participantes e, em alguns casos, entretenimento para os espectadores. Fonte: Wikipédia. Essa atividade possui muitas ramificações, tais como basquetebol, golfe, beisebol, tênis de mesa, voleibol, tênis, hóquei de campo, cricket, futebol, rugby, artes marciais, karatê e judô, natação, corridas, entre outros. Essas são algumas das muitas ramificações da emulação. Mas, fora do desporto, existem muitas outras manifestações, que às vezes se misturam também com esse sentimento. Assim como Lúcifer, que foi movido pelo mesmo, por ser uma criatura muito agraciada pelo Criador, viu a sua formosura e quis competir com o Criador, quis ser adorado também. Assim muitos seres humanos são corrompidos por esse sentimento, que os leva a querer invejar o próximo, competir com o próximo e se orgulhar diante do próximo. Se analisarmos bem, antes de um ser humano agir como adversário de outro, primeiro é movido pela emulação gerada pela inveja, ciúmes ou soberba, e depois pratica atos que, às vezes, acabam em porfias, que são brigas, discussões e rivalidades. Caro leitor, a prática de todo tipo de atividade desportiva, jogar qualquer tipo de jogos, seja em loterias, raspadinhas, rifas e bingos, e também jogar baralhos, dominó, sinuca, garrafinha, lidom, damas, videogames, flipamas, palitinhos, jogo do bicho e todo tipo de jogos eletrônicos, entre muitos outros que há pelo mundo inteiro. Todos esses jogos, além de serem de origem dos anjos caídos, muitos deles, além de apresentar violência, estão enraizados na competição, que, como vimos acima, é uma inclinação da carne. E coisas como essas, os crentes em Cristo são orientados a apertarem-se. A Escritura Sagrada ensina: afastai-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22, KJA. Outros jogos não apresentam competições ou formas de maldade, imoralidade, entre outros, mas o que os torna maus é que, não posso afirmar que todos eles são, todavia, a sua maioria são provenientes da mesma fonte, são os anjos caídos que inspiram seus agentes humanos e os homens que vivem segundo a carne para desenvolverem esses jogos, com o propósito de entreter os homens, de modo a roubar seus tempos e atenção. O Espírito de Deus não inspira os seres humanos a desenvolver esses jogos. O trabalho do Espírito Santo não é esse. Os programadores que desenvolvem esses jogos, na sua maioria, não visam na glorificação do nome do Senhor. A Escritura Sagrada é muito clara ao dizer: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, NTLH. Tudo tem de ser feito para a glória de Deus. O padrão estabelecido para os crentes em Cristo nas Escrituras Sagradas é descrito pelo São Paulo em seguintes termos, concluindo: caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Filipenses 4:8-9. KJ. Caro leitor, saiba que o maligno quer que todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, crentes e incrédulos, crianças, jovens, adultos e idosos, se encontrem nesse mundo moderno, que é desenvolvido visando a total desobediência à palavra de Deus. Por isso, tanto alguns crentes quanto os incrédulos, às vezes murmuram dizendo: tudo é pecado. Porque alguns não compreendem que a Escritura Sagrada ensina: em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações. Isaías 62, KJA. Ver também. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. 1 João 5:19, NTLH.
A maior parte das coisas que consumimos e praticamos são de origem maligna e não vêm do Espírito de Deus. A Escritura Sagrada não nos ensina a buscar formas e meios de divertimento. Embora não seja pecado nos divertirmos, é lícito. Isso deve ocorrer em atividades que não estejam ligadas à inclinação da carne. Muitos se entregam a essas práticas para satisfazer os desejos de seus corações. A Escritura nos diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37:4. KJ. O nosso divertimento e deleite devem estar no Senhor. Quando falo no Senhor, refiro-me à inclinação do Espírito. Em meu outro livro intitulado O Coração do Homem, deixei bem claro que, na inclinação do Espírito, existem duas categorias. 1. A categoria que envolve coisas espirituais, como oração, meditação e jejum. E 2. A categoria que envolve coisas materiais, como comer, beber, coabitar, trabalhar e lavar. Essas atividades são realizadas em nível do corpo material, mas podemos ser guiados pelo Espírito de Deus ao executá-las. Além disso, há certos tipos de entretenimento ou divertimento que se encaixam nessa segunda categoria e podem ser feitos de maneira que agradem ao Senhor. Em Gênesis 26:8, vemos Isaac brincando com sua esposa Rebeca, demonstrando que o afeto e a leveza fazem parte de relacionamentos saudáveis. Esse episódio nos ensina que, como cristãos, é permitido desfrutar de momentos de alegria e descontração com nossos entes queridos. Brincar e expressar carinho, dentro dos limites da pureza e do respeito, não contraria os princípios bíblicos. Pelo contrário, o convívio familiar e a alegria são dons de Deus, desde que nossas atitudes reflitam amor, edificação mútua e estejam em harmonia com os valores da Escritura. No entanto, é difícil para o ser humano, seja ele incrédulo ou até mesmo um crente carnal, encontrar prazer nas coisas espirituais. Muitas vezes, eles preferem se misturar com aquilo que é da inclinação da carne. Contudo, há algo em Deus muito maior que essas práticas. Mergulhe em Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. As coisas que Deus dá não são como as do mundo. As virtudes de Deus são plenas de paz e alegria. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. João 14:27. KJ. Você nunca verá um homem cheio do Espírito Santo ser capacitado ou inspirado a desenvolver essas coisas. O problema do povo de Deus é fazer certas coisas sem antes julgar quem é o autor daquelas práticas e por que está fazendo-as. Muitas vezes, são levados pelo mundanismo e se envolvem em ações que os incrédulos praticam, esquecendo-se de que, para os incrédulos, cometer iniquidades é um divertimento e uma satisfação para suas naturezas carnais. A Escritura Sagrada testifica sobre isso, dizendo: para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o homem verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Provérbios 10:23. KJ. O homem insensato acha divertimento na iniquidade, mas o homem sábio busca sabedoria. Qualquer divertimento ou jogo que tenha como objetivo principal competir para ganhar algo ou vencer um adversário, ou seja, todas as formas de emulações e competições, são inclinações da carne, e a prática disso é pecado. Os debates. Se vermos bem, o pecado de debate também é uma das ramificações desse sentimento perverso, porque as pessoas que sentam para o debate, muitas das vezes não sabem que em primeira instância, eles caem no pecado de emulações, que é discutir até que alguém suma a razão, e depois podem ser movidos por um outro sentimento, de porfias, que envolve brigas e discussões, e isso não agrada a Deus. A palavra de Deus não é uma opinião humana para ser debatida, mesmo se fosse, não pode ser debatida. Nenhum debate que visa na soberba e derrota de uma das pessoas envolvidas é permitido. Também é pecado de emulações. Existem debates permitidos sim, como no caso de Atos 15:7, e também em Atos 18:28, mas tanto a Pedro em Atos 15, e Apolo em Atos 18, não debatiam com o interesse pessoal de ganhar ou mostrar serem os mais sábios, não. Era para o Evangelho ser pregado, Jesus ser glorificado e as almas que serem salvas ou esclarecidas. Agora discutir e brigar a respeito da palavra de Deus, em debates, isso não é permitido. O apóstolo Paulo, na sua carta pastoral ao seu filho na fé, Timóteo, escreveu acerca disso. Essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas. 1 Timóteo 6:4, NTLH.
Não somente a Timóteo, o apóstolo Paulo também escreveu para um outro seu filho na fé, o Tito, acerca de debates, que geram porfias, que são brigas e discussões. Ele escreveu: mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Tito 3:9, NTLH. Continue na